Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão chegando para mais uma live. Vamos hoje iniciar. Seja bem-vinda, Cris, seja bem-vinda, Juju. Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre rotina infantil para mães atarefadas. Olha só, eu tô fazendo esse mês de janeiro, eu vou estar fazendo lives, aulas especiais para que a gente possa trabalhar rotina, desenvolvimento da alfabetização nas férias, todas essas dicas de desenvolvimento. Hello, seja bem-vindo, Klaus, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Celis. Então, hoje nós vamos... Hello, mami! Olá, dona Karen, sejam bem-vindas. Compartilhe aí com as amigas, com os amigos, que a live de hoje olha só, um assunto muito pertinente, ainda mais para esse período de férias. Então, eu estava dizendo para vocês que eu estou escolhendo aulas, assuntos para esse mês de janeiro, que são assuntos para que você possa organizar a sua rotina aí com seu filho, para quando voltar às aulas, não ter aquele choque nesse momento de transição ao retorno das aulas. Boa noite, Sandy, seja bem-vinda, nossa aluna fiel às aulas. Então, Sandy, tô comentando aqui com todo mundo que nós vamos fazer agora esse mês de janeiro lives para que vocês possam organizar a rotina. Lorenzo, seja bem-vindo! Lorenzo, direto dos Estados Unidos, participando aí com a gente. Seja bem-vindo, Lorenzo. Avisa a tia, avisa a mãe, avisa todo mundo que a prof tá dando aula. Oi, Lô, seja bem-vindo. Para ajudar as mães nesse momento de rotina nas férias. Então, quais são os benefícios de ter uma rotina? Por que que você está preocupado com a rotina do seu filho? E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Primeiro, eu não posso esquecer. Gente, isso é muito difícil, mas eu acho que todas as vezes que eu começo uma aula, eu acho aqui no Instagram, eu acho que todo mundo já me conhece. E aí eu esqueço de falar quem eu sou, o que eu faço, mas eu vou tentar lembrar, se você está convidando algum amigo novo, lembrar vocês de quem eu sou, o que eu faço e por que eu faço, né? Eu sou a professora Daniela, gosto de ser chamada como Prof. Dani. E eu sou especialista em alfabetização infantil. Eu trabalho com sala de aula e com crianças em atendimento online. Dou atendimentos, né, Lorenzo, para crianças no processo de alfabetização. Mas o meu maior amor, além de atender os alunos, é orientar as mães no processo de alfabetização dos seus filhos. Então, o que eu mais amo é estar junto com as crianças e junto com as famílias. Isso mesmo, eu gosto de estar junto com as famílias, orientando as mães nesse processo de alfabetização, nesse desenvolvimento dos seus filhos. E por a escolha dos assuntos desse mês de janeiro, eles estão falando sobre a criança e seu desenvolvimento. Porque fevereiro inicia o quê? Inicia as aulas. E todo mundo vai iniciar, começa as aulas, as crianças vem aquele choque de começo de aulas e as crianças vão fazendo o quê? Meu filho tem que ler, meu filho tem que escrever. Seja bem-vindo, Fernando, convida as alunas para participar da aula de hoje, que vai falar sobre rotina infantil para mães e pais, viu, Fernando? Ocupados, que trabalham muito. Então, se você conhece alguém, quer convidar alguém, então... Bem, mas então, a minha maior paixão, né, o porquê de estar são as crianças, o desenvolvimento das crianças, mas
também com que as mães, orientar as mães nesse processo de alfabetização dos seus filhos. Então, eu tô aqui, eu sou especialista em alfabetização, sou a Prof. Dani, e eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. É fácil ou é difícil fazer uma rotina em casa? É fácil fazer a rotina? É fácil? Quando você, mãe, organiza a rotina, você organiza só na sua cabeça e às vezes, seja bem-vinda, Diana. A pergunta que eu queria que vocês me respondessem agora aqui nos comentários é fácil fazer e ter uma rotina na minha casa? É fácil ou é difícil? E quando vocês fazem a rotina, quando vocês delimitam os horários de almoço, o que tem que fazer de manhã, o que tem que fazer de tarde, como que vocês comunicam essa rotina aí para sua família? Como que vocês comunicam que a rotina vai ser assim? De manhã tem que acordar, tem que fazer xixi, tem que escovar o dente, depois tem um tempinho para ficar. Como que a criança vê essa rotina? Como que ela sabe que vai acontecer a próxima coisa na sua rotina? E por muito tempo, olha, eu quando estava preparando essa aula, eu fiquei lembrando dos meus primeiros dias com a Beatriz como recém-nascida. E eu venho de uma família que a Bia é a primeira criança de muitos anos, assim, ficou uns 20 anos sem ter crianças. E imagina como a educação e a maternidade mudou em 20 anos, né? E aí eu disse assim, não, mas eu vou seguir uma rotina com a Beatriz. Por quê? Porque eu queria, e essa eu acho que é a primeira coisa que nós mães pensamos quando nasce uma criança, eu queria ter um sono tranquilo, não é verdade? Vocês não queriam ter um sono tranquilo? E aí eu disse assim, falei pra minha mãe, que era a pessoa que estava mais próxima, né, naquele momento, eu disse assim, não, tem a hora para acordar, tem a hora para dormir, a hora do mamar, a hora de tudo. Eu tava assim, regradíssima com os horários, porque eu queria ter um sono tranquilo. E a minha mãe dizia assim pra mim, minha filha, tu não acha que é muita coisa? É só um bebezinho que tu tem aí nas mãos, o que que tu vai... Olha só, isso é tão... Pra que tão rígida? E ela me falou algumas vezes assim, por que tão rígido isso? Eu falei, não mãe, porque ela precisa saber que tal horário vai acontecer isso, tal horário vai acontecer aquilo. E aí, quando eu estava me lembrando de tudo isso e estudando para que a aula, eu já disse para vocês que essas aulas são preparadas com muito amor e carinho para que vocês recebam um conteúdo de qualidade nesse momento. Então eu estava estudando para a aula, lendo livros, lendo artigos. Eu me deparei com uma coisa que não é só para as crianças, mas que ela é falada muitas vezes só quando nós temos um bebezinho recém-nascido, que é o tal ciclo circadiano. O que é isso, prof? É o ciclo de 24 horas do nosso organismo. Por isso que muitas vezes a minha mãe, quando eu disse assim para ela que eu ia seguir uma rotina para Beatriz, ela dizia assim, então quando for dia, tu não pode botar ela dormir todo no escuro, para ela saber que tá dia e que ela tá fazendo o soninho da tarde durante o dia. Porque o nosso ciclo circadiano, que é o nosso ciclo em que sabe que tem a luz e é o dia e a noite está escuro, é esse ciclo de 24 horas. A minha mãe também não sabia disso, e aí, mas ela sabia que eu tinha que botar a Beatriz perto da luz durante o dia para que ela soubesse que era dia, para que ela não trocasse o dia pela noite. E não, quem já não ouviu isso? O bebê não pode trocar o dia pela noite. Mas tudo isso, né? Como agora organizar toda essa rotina. Agora o bebê tá crescendo, ele já não é mais um bebê. E isso
agora vocês que estão com filhos já em idade que falam, com filhos em idade que está aprendendo a ler e escrever, e não é um bebê que você, olha, agora tem que dormir. Nem, às vezes, nem sempre é tão fácil assim, né? Bebê dorme, bebê acorda, não, nem sempre é assim. Mas, algumas vezes, vamos dizer que foi assim, tranquilo, foi fácil. O bebê entrou na rotina, mas agora ele tá crescendo. Ele já fala, ele já escolhe as roupas, ele já escolhe os desenhos, ele já sabe o que fazer. E você tem que o quê? Fazer continuar com a rotina. Porque as professoras falam isso? Olha, a psicóloga já falou e um monte de gente já disse, olha, você precisa ter uma rotina com o seu filho. Precisa ter uma rotina, mas ninguém, agora eu vou começar bem o assunto, mas ninguém explicou o porquê que eu preciso tanto ter essa rotina com o meu filho. Porque eu preciso desenvolver esse hábito de ter rotina. Então você, mãe, que é uma mãe incrível, assim que nem eu que leu, olha, a gente compartilha, eu digo que compartilho das mães com filhos com cólicas, a Beatriz teve cólicas por 3 meses, mas o seu filho seguiu a rotina. Você conseguiu fazer a rotina dele ali até os 2 anos, mas ele começou a falar e começou a ter instinto próprio, né? Vida própria. E sabe que quando você fez a rotina, as primeiras vezes, quando ele era um bebezinho, ele já foi se acostumando e tendo que previsão, o cérebro dele, do bebê, ele já criou previsibilidade. Preciso algumas palavras, eu tenho que me concentrar para falar. Precisa de previsibilidade. Então, ele criou previsão naqueles momentos. A criança sabia que ela ia mamar e depois ia voltar para o berço deitar. Ou que quando tinha luz, como a minha mãe dizia para eu colocar a Beatriz, quando era o dia dormindo perto da luz, porque era dia, ela sabia que naquele período que ela mamasse, ela ia voltar para o carrinho. Tal momento, ela ia dar uma volta, ela ia ter aconchego. Então, o cérebro dela foi aprendendo já, olha só, a ligação com a vida escolar, a alfabetização, e nós sempre vamos fazer essa ligação aqui nas aulas. Por quê? Para isso que você quer desenvolver uma criança, o seu filho, um leitor diferente. Você não quer apenas que ele leia, você quer que ele leia, que ele entenda, que ele se desenvolva. Então, boa noite, seja bem-vinda, Cat. Você aprendeu a dar previsão, ele foi aprendendo. E aí ele foi aprendendo a lidar com aquelas pequenas frustrações. Só um bebezinho, só um bebezinho. A criança, olá, Bianca, seja bem-vinda, Bia. Então, a criança foi aprendendo nesse momento a criar previsões naqueles momentos que ela precisava. Ela estava com fome, mas a cabeça dela já criou uma rotina e ela sabe que daqui um pouquinho ela vai fazer o quê? Ela vai mamar. Porque ela já criou aquela rotina, aquele hábito na vida dela. E o cérebro dela já está aprendendo a lidar com a frustração. O cérebro dela já está aprendendo a ter previsão do que vai acontecer depois. Ela já sabe, ela já está desenvolvendo o seu socioemocional nesses pequenos momentos. E a primeira infância, ela do 0 aos 3 anos de idade, é onde são as primeiras percepções que a criança tem, as primeiras sinapses cerebrais que a criança faz já se desenvolvendo. Os estudos falam que esse é um dos períodos de desenvolvimento mais importante da criança. Então, você colocou rotina nesse período, você já desenvolveu, só que agora a criança começou a crescer. E quando ela começa a crescer, ela vai começando a falar e dizer assim, mãe, eu não quero. Mãe, agora não dá. Espera um pouco, eu tô vendo aqui um vídeo.
Mãe, a minha filha tem 5 anos e fala: mãe, daqui um pouquinho eu tomo banho. Mãe, daqui um pouquinho. Mãe, daqui um pouquinho. E aí, como é que vai ficar o daqui um pouquinho? E essas brigas da criança, como não ter essas brigas? Então, o assunto da aula de hoje, nós vamos falar sobre isso. Como a influência da rotina na vida da criança, os benefícios de ter uma rotina e também você precisa preparar a sua rotina para depois preparar a da criança. E é sobre esse ponto que eu quero começar. Quando eu fiz uma primeira pergunta para vocês, quando vocês organizam a rotina aí na casa de vocês, como que vocês comunicam para a família qual vai ser a rotina do dia? A rotina de segunda, a rotina de terça. Como que vocês comunicam? Como que os filhos sabem o que vai acontecer a cada dia? Vocês têm um quadro de rotina? Vocês escrevem manualmente segunda num calendário? Segunda tem aula de inglês, terça... Ou como que vocês fazem essa comunicação? E agora, como você organiza a sua rotina como mãe, como adulta? Como que você gerencia a sua rotina? Você já fez a sua rotina? E aí você agora quer preparar a rotina do seu filho. Se você está sem tempo para comer, se você está sem tempo para fazer seu exercício, você passa o tempo inteiro trabalhando no celular, não larga do telefone, e aí você precisa também organizar a rotina do seu filho. Então, a primeira coisa da aula de hoje, o que você precisa fazer primeiro em relação total e geral, rotina infantil para uma mãe ocupada? Mãe, organiza sua rotina. Mães, como que você está organizando a sua rotina, o seu dia? Olha, eu sei que eu vou me acordar todos os dias, 6 horas da manhã, para ter o meu momento de meditação. E depois disso, sim, eu preciso tomar um bom café da manhã e organizar ali a minha rotina. Quando você organiza primeiro a sua rotina, você vai conseguir colocar dentro da sua rotina a rotina do seu filho. Porque se você está sem a sua própria rotina, como que vai... Daí você quer colocar uma rotina de uma criança dentro do quê? Ah, eu sei que das 8 da manhã às 3 da tarde eu preciso trabalhar. Mas e depois? O que você faz? Ah, o dia do supermercado, o dia do exercício físico, o horário da criança dormir. Olha, eu gosto de dormir no mesmo horário do meu filho. Por quê? Porque eu acho que eu me sinto mais descansada e aí eu já largo o celular, então eu durmo nesse momento. Eu, como adulta, acordo mais cedo, mas dormir, eu gosto de dormir no mesmo horário. E vocês? Como que é? Então, eu só posso fazer uma rotina para a criança depois que eu organizei a minha rotina. Na sala de aula, como que funciona? A gente coloca uma lista de horários de períodos. Olha, o primeiro período vai ser português, o segundo, matemática. Então, quem fez primeiro a rotina? Eu. E depois as crianças vão aprendendo a fazer a rotina. Então, você precisa se organizar como adulto fazendo a sua rotina. Se você não tá com o tempo aí, tá sem rotina para você, então agora, hoje, vai ser a primeira tarefa da aula, porque não adianta dar aula sem tarefa, né, gente? Tem que ter uma tarefinha nas aulas para dar interação. Então, a primeira tarefa é você sentar depois da aula e organizar a sua rotina diária. Como que vai ser? O seu tempo. Eu falei isso na última aula. É muito importante, mãe, que você tenha o seu tempo. E a criança precisa saber que você tem o seu tempo. Então, não deixe de organizar essa rotina. E agora, o segundo ponto da nossa aula de hoje
é a influência da rotina no desenvolvimento infantil. A rotina, ela desenvolve a criança muito. E desenvolve o quê? Ela desenvolve já aqui, ó, o cérebro da criança, colocando já as conexões do emocional. A rotina, ela trabalha o emocional da criança, trabalha as frustrações, dá previsão para o que vai acontecer depois. Então, imagina só, seu filho está saindo agora do pré-5 e ele vai para o próximo ano, ele sai da pré-escola, que é a educação infantil, e o seu filho vai iniciar agora o primeiro ano do ensino fundamental, a antiga primeira série. Filho, olha só, esse ano você vai aprender a ler e escrever. Só que você só disse isso assim para ele, filho, você vai aprender a ler e escrever. Você não disse para ele que mudou o tipo de sala de aula, mudou muitas coisas, mas quando ele chega no primeiro dia de aula, a criança se depara com tudo diferente. Outra professora, outro tudo. Mais colegas, porque normalmente a educação infantil ela tem uma quantidade menor de crianças, ela se depara com tudo novo. Aquela criança que teve rotina desde sempre, dos 0 anos de idade até os 7 anos de idade, os 6 anos e meio, onde inicia o ensino fundamental 1, ela vai chegar naquela sala de aula, ops, tem uma coisa diferente. Claro, ninguém gosta de mudança, ela vai se sentir ali, mas o cérebro dela já está acostumado quando acontece uma alteração. Quando há alguma mudança, ele já sabe, olha, é a minha escola, não é a minha sala de aula, mas a minha mãe tá aqui e ela vai me dizer o que eu vou fazer. Então, vai explicar. Ela não vai já entrar naquele momento na sala de aula, o quê? Gritando, chorando, aquele pânico. Não, porque ela se sente segura, ela sabe. Então, a criança que trabalha com rotina desde bebê e ela continua com essa rotina, o emocional dela, ele é diferente, gente. E estudos comprovam, eu pesquisei muito sobre isso, procurei muito sobre esse assunto, e a principal influência da rotina na nossa vida é essa questão da frustração e de poder estar prevendo o que vai acontecer. Então, a criança que tem rotina, a frustração dela é diferente das outras. Lembra que eu disse que no início da conversa, que você falou para o seu filho que ele está saindo da educação infantil, indo para o primeiro ano, você disse assim, filho, agora você vai aprender a ler. Ele lembrou disso. Ele lembrou que você deu para ele já o norte de onde ele vai seguir. E ele sabe, a minha mãe fala o que é sempre certo. E ele vai chegar naquela sala de aula com essa lembrança do que você falou e a rotina vai continuar influenciando ele nas suas próximas atitudes. Olha ali, ó, não sair escondido, sempre conversar e explicar o que vai sair e vai voltar para o bebê. Isso mesmo, Fernando, conversar com a criança nesses momentos, a parte da conversa com os filhos faz parte sempre da vida das crianças e da nossa vida como pais. Muitas vezes a gente deixa os eletrônicos falarem por nós e acabamos não falando, dizendo pro bebê, né? Esquecendo ali, tá dando de mamar e tá olhando no celular, né? Tá fazendo isso e tá fazendo outra coisa e não fala ali. Então, conversar com a criança em todos os momentos, mesmo ela sendo um bebê, faz toda a diferença. Então, você vai conversa com o seu filho, falou para ele já desde bebê, ele já sabe, ele já escutou a sua voz, ele sabe que tudo que você fala vai acontecer, então ele vai entrar no primeiro ano de que jeito diferente. Não vai gritar, não vai chorar, vai ser diferente. Vai ter aquele impacto, porque nós somos eles são crianças, nós somos, né? Eu
entro nessa parte das crianças, mas eles são crianças. Eles vão ter um medinho e nós, como mães, vamos ficar ali com aquela coisa, ai, vai, filho, mas o vai meio fica, né? Mas vai, filho, tenha segurança. E a criança vai, porque ele já ouviu, como o Fernando disse, né? Ele sabe que você vai sair, vai voltar, você deu a atenção que ele precisava e vai estar ali dando para ele o que ele precisa se seguir, né? Então a rotina, ela traz muito isso, ela organiza a parte psicológica da criança, ela desenvolve o senso de compreensão, de ritmo, de organização de processos. Então, quando você faz a rotina da criança, um dos benefícios é esse, a influência, né, de estar organizando ali o cérebro dela. Ela sabe a organização, ela consegue se organizar. E isso é muito importante para a alfabetização, porque aí você quer que a criança aprenda a ler e escrever e ela não tem rotina, o quarto é bagunçado, ela acorda a hora que quer, dorme a hora que quer, come a hora que quer, não vou dizer que faz o que quer, porque mães que estão aqui não deixam os filhos fazer o que querem. Mas ela tem ali o seu papel de fazer mais o que quer do que você dizer o que ela faz. Aí você diz assim, agora, filho, você tem que aprender a ler, mas não tem rotina. Aí tu quer ensinar um sistema alfabético que tem ordem para começar, ordem para terminar, que tem segmento, que precisa ler da esquerda para a direita, e a criança não sabe manhã, tarde e noite. Como que eu faço isso? Hein? Aí, claro, mas ninguém, mães, nunca falou isso para vocês. Que a rotina ia fazer diferença na vida dos seus filhos na alfabetização. Mas faz. Isso mesmo. Quando você organiza a mente da criança, olha ali, tô recebendo umas carinhas aqui, ó. Gente, quando você organiza, a criança compreende o ritmo dos processos, ela consegue entender melhor o quê? A leitura. E aí ela vai entender melhor o quê? Um problema matemático. E aí ela vai ser melhor o quê? Na interpretação de texto. Na tão temida interpretação de texto, ela vai ser melhor aonde, gente? Lá no Enem. Isso, naquele monte de pergunta. Porque ela vai estar tranquila. Já quero teu quadrinho. Tava esperando alguém escrever. Ainda bem. Gente, olha só. Se você quer o quadrinho, eu vou pedir para você se inscrever lá no link, que eu vou mandar lá no link. E se você não conseguiu se inscrever no link, pode mandar o seu e-mail aqui, que a minha equipe vai anotar o e-mail de vocês para enviar esse arquivo. Olha lá. Então, o quadrinho da rotina, muito bem, isso mesmo. Eu preparei, olha, aula sem conteúdo e sem material não dá, né? Então, quando eu estava organizando a aula de hoje, eu disse assim, mas eu preciso ajudar as minhas alunas, as minhas mães, de um jeito diferente. E aí eu pensei assim, mas o que eu posso na aula da semana, para quem me assistiu, para quem vai ficar até o final, o que eu posso dar de diferente? Então, você vai ganhar o quadro da rotina hoje. Eu preparei e eu fui procurar, né, para ver se isso teria valor para vocês. Gente, vendem os arquivos em PDF de quadro de rotina e hoje você vai ganhar um quadro de rotina especial para você o quê? Ajudar o seu filho em todos os processos. E no processo maior, qual é o processo maior? O processo de alfabetização. Porque nós queremos crianças lendo e entendendo que elas vão ler. Então eu preparei especial para você que está aqui na aula de hoje, que se inscreveu lá no link, você vai receber no final da aula o quadro da rotina,
para você colocar ali as tarefas e eu separei por períodos do dia, manhã, tarde e noite, para a criança saber o que ela vai fazer em cada período do dia, para quando chegar lá no período da escola, para quando chegar lá na escola e a professora disser assim, tem que esperar a hora do lanche, aí ele vai perguntar, mas quando a hora do lanche? Meu filho já sabe o tempo que é a hora do lanche. Por quê? Porque eu trabalho com ele em casa com um quadro de rotina, com um horário. Eu me organizei, eu precisei fazer a minha rotina. Primeira tarefa da aula de hoje é as mães fazerem a rotina. Segundo, a influência, por que ter uma rotina é tão importante? Para a alfabetização do meu filho, ela é importante porque ela dá previsão, ela organiza o psíquico e a criança compreende o ritmo dos processos na alfabetização. Então, aí ela organizou a rotina e ela vai estar se desenvolvendo ali. Aí ela aprende, precisa ler e escrever, né? Quando a criança precisa ler e escrever, é onde nós mães ficamos um pouco mais assim, né? Ai, e agora o que eu faço? Mães, as professoras cansam de dizer, faz rotina, mas por que fazer rotina? Fazer rotina para organizar a mente da criança, para quando ela receber o sistema alfabético, para quando ela receber o sistema de leitura e escrita, que são coisas que foram inventadas, ela vai estar sabendo se organizar dentro de tudo isso. Então, a criança precisa de rotina para saber se organizar nesse período. E quando a criança se organiza em todo esse período, na sua rotina, a criança desenvolve previsão, ela se sente o quê? Segura para fazer outras coisas. Então, a criança ela tem uma rotina, ela se sente segura para ir brincar sozinha, porque depois ela sabe que quando ela voltar, ela vai fazer o quê? Ah, é a hora do almoço. Ela sabe o próximo passo que ela vai dar. Desenvolvendo daí na criança, aí você diz assim, meu filho não fez o tema ainda, por quê? Porque ela não tinha rotina em casa. Porque ela não tinha rotina em casa, ela não tinha tarefa em casa. E ela não tinha nenhuma responsabilidade. E agora você quer que ela tenha responsabilidade para quê? Para fazer a tarefa de casa. Como que ela vai ter tudo isso? Olha, sempre fui muito criticada por ter rotina com os meus filhos, pois a rotina da criança faz com que muitos pais muitas vezes precisem abrir mão das suas próprias coisas, isso mesmo. E nessa fase, a rotina da criança é prioridade, é verdade. E isso é o que eu comecei a falar no início. Muitas vezes, as outras pessoas que não entendem o porquê da criança ter rotina, dizem assim, olha, mas tu tá fazendo assim, tu não pode sair nem um dia em relação ao sono, né? Que é uma das práticas que as mães acabam adotando a rotina por causa do sono. Ai, tu não pode dormir nem um dia fora, 7h30 tu tem que estar em casa, porque a hora das 6 horas tem que estar em casa, tem que dar janta, tem que fazer isso. Tu não vai fazer nada para ti. Mas no futuro nós vamos ver a diferença nos nossos filhos. E o que eu quero? Eu quero o meu filho diferente. Eu quero ver a diferença no meu filho. Então, se eu quero ter um filho diferente, se eu quero um adulto exponencial, eu preciso investir quando? Ah, só quando ele tiver 7 anos de idade. Quando ele começar o primeiro ano, eu vou... Não, eu preciso investir no meu filho hoje. E quais são os investimentos? Eu preciso investir na rotina. Vou deixar muitas vezes de fazer algumas coisas? Eu vou deixar muitas vezes de fazer algumas coisas, mas eu também preciso ter a minha rotina. E aí a criança vai se adaptando, toda a família vai se adaptando, e aí a gente se organiza como família, a gente se organiza como um todo e também
fica uma família mais feliz. Porque todo mundo sabe o que vai acontecer, todo mundo sabe onde cada um deveria estar, cada um tem o senso de responsabilidade independente da idade da criança. Ela precisa ter uma responsabilidade para quando chegar para aprender a ler e escrever, você diga assim: filho, já fez a tarefa? Ele vai dizer assim: mãe, já está quase na hora de fazer a minha tarefa, da minha rotina. Ele tem responsabilidade. Você começou a ensinar ele quando responsabilidade? Com 1 aninho, que é quando a criança começa a ter interação, você começou a dar responsabilidade para a criança? Sim, foi nessa fase? Não, ainda não dei. Você ainda não deu responsabilidade e aí tá cobrando o filho fazer tarefa de casa, tá cobrando o filho tem que ler, tem que escrever, tem que fazer texto, tem que responder a prova de matemática, tem que fazer ciências, estudar história, geografia, religião, educação física, fazer natação, inglês. Gente, não é dar atividade extra para criança que gera responsabilidade. É você dar responsabilidade nas pequenas já tarefas de casa. É ele perceber que ajudar a colocar a roupa na máquina de lavar faz a diferença na rotina da família. É ele perceber que colocar os pratos na mesa, contar a quantidade de pessoas que estão ali na mesa, irão fazer a diferença na vida dele como adulto. Então, a atividade extra é ótimo, gente, é maravilhoso, mas primeiro nós precisamos fazer as atividades do lar. E você não pode ficar sozinha como mãe. A família tem que ajudar. E o seu filho também tem que ajudar. Se for como bebezinho, levar a mamadeira para a pia ou para um lugar que ele alcance, vai ser essa atividade. Eu não sei, você vai organizar a sua rotina aí na sua casa do melhor jeito possível. Eu tô aqui dizendo para você o que a rotina desenvolve e influencia depois lá no processo de alfabetização. Porque quando nós daí recebemos e nós mães, não tá lendo e agora o que eu faço com meu filho? Ele não tá lendo. Aí a primeira coisa que a professora diz, tenha rotina. Por que a professora diz isso? Porque a rotina constrói na criança autonomia e independência. A criança se sente mais autônoma, ela pode fazer o que ela quer no limite. A rotina dá limites, isso é importante. A rotina dá limites. Então, dá limite para quando precisar ter responsabilidade para ler e escrever. Isso estabelece rituais ao longo da vida da gente, ao longo do tempo da gente, ao longo quando você cresce. Não quer dizer que eu não posso quebrar minha rotina. Claro que isso às vezes vai acontecer. Ninguém é um robô. E eu falei para a Bia assim, filha, a mamãe não quer ser um robô quando fala com as pessoas. Eu quero falar com as pessoas para que elas se sintam felizes ao ouvir a aula, ao fazer as coisas, né? E aí ela disse assim, mãe, robô não. Robô é uma coisa tão ruim. E ela disse assim, não, mãe, robô. Eu falei, não, filha, não é isso. A mãe não vai se tornar um robô. Mas nós não podemos também robotizar a nossa rotina. Ela vai ser flexível? Ela vai, mas ela precisa ter um segmento. Olha, se eu flexibilizar minha rotina todo dia, ela não é uma rotina, né, gente? Então, eu vou flexibilizar a rotina naqueles tempos que... Agora, o que está acontecendo? Qual é o tempo que nós estamos? Férias escolares. A rotina tá mais flexível. Tá acordando um pouco mais tarde, tá dormindo um pouco mais tarde, tá comendo, mas eu não deixo na minha rotina de dar o quê? As 3 frutas que a Beatriz tem que comer por dia. Essa é uma rotina que ela tem desde bebezinha. Ela come 3 frutas por dia. Então, isso não tem flexibilidade. Ela precisa se alimentar bem, porque ela precisa crescer nutrida,
com os nutrientes. Não posso passar dando para ela as férias inteiras chocolate doce se eu quero que ela retome as aulas com energia. Que energia minha filha vai ter? Quais nutrientes ela vai ter? Então a rotina ela vai se flexibilizar? Sim, vai, mas tem coisas que eu não posso abrir mão dentro da rotina do meu filho. E a rotina ela também traz senso de coletividade. Isso mesmo, você dá senso do coletivo. Ela não está ali sozinha. Ela tem a mãe, ela tem o pai. Uma pergunta, a Bia come carne? Come. Nós não somos vegetarianos, ela come carne sim, mas algumas coisas eu não mudo na minha rotina. Viu, Bianca? Eu, por exemplo, todos os dias ela tem que tomar café da manhã, ela tem que comer a fruta da manhã, almoçar, tem que ter horário do almoço. Se não almoçar bem, tem que jantar bem. Então, sempre organizo a rotina dessa maneira. Tempo no celular, tempo nos eletrônicos. Eu faço com ela, fico olhando se tá no tempo certo, já ficou muito tempo, 30 minutos a 40 de manhã e mais 30 minutos no final da tarde ali. Esse é o tempo que ela fica no celular, eletrônicos, assim. Então, a rotina, algumas coisas eu não mudo e nas férias também não. Ela tá dormindo mais tarde? Tá. Tá acordando mais tarde? A Bia tá. Mas essas coisas que pra mim são sempre coisas que vão influenciar o quê? Na vida adulta dela, no futuro dela, não mudam. Mesmo não tendo aula, ela continua seguindo algumas coisas. Porque, como eu disse, se eu flexibilizar todos os dias a rotina, ela não é uma rotina. Ela é uma bagunça. Tudo bem, não fez hoje, faz amanhã. Tudo bem, não fez hoje, faz amanhã. Então, a criança não tem rotina. Você tem que colocar a rotina. Os primeiros dias, eles vão ser difíceis. Vão ser sim. Vai ser aqueles dias que vai ter mais briga. Mas mãe, antes a gente não fazia assim. Olha, mas agora a gente está começando algo novo. Explica para a criança, conversa com o seu filho, né? Fala com ele, olha, nós vamos começar a ter uma rotina. Você tá aqui, você vai ver. Isso é muito importante, tá? Então, você comunica... Eu fiz essa pergunta no início da live. Como que você comunica para a criança a rotina? Ela precisa ver a rotina. Ela precisa visualizar o que vai acontecer. Então, a rotina não pode estar em um lugar que a criança não vê durante o dia. O lugar que o meu filho mais passa durante o dia é na cozinha. Aí eu vou botar a rotina no quarto. Não, você tem que colocar a rotina na cozinha. É na sala, aqui ó, bem embaixo da televisão. Coloca a rotina bem embaixo da televisão, para a criança olhar. Filho, já fez isso? Não, não fiz. Já fez? Se você quiser, você pode colocar na primeira semana ali as atividades que ele fez, já marcar um X e imprimir por dias. Depois ele vai se acostumando que tem que fazer de manhã, de tarde e de noite. E assim a criança vai desenvolvendo esse senso de previsibilidade que eu falei, né? Ela prevê o que vai acontecer depois. E estabelecer a rotina, ela é muito importante porque faz com que a criança comece tendo a fazer os seus ajustes na sua própria rotina, no seu dia a dia. Se, eu não consegui hoje fazer, eu estava falando de atividades extras, né? Eu não consegui hoje fazer andar de bicicleta. O horário, a Bia sabe que todos os dias, às 5h30, depois que eu atendo os meus alunos, nós damos uma volta de bicicleta, a gente sai para andar de bicicleta. Ela disse assim, mãe, hoje nós não conseguimos porque você trabalhou, fez alguma coisa, choveu, mas amanhã a gente faz. Então ela sabe
que aquela atividade não foi feita, mas ela pode ter alguns ajustes de improvisando ali e continuar esse desenvolvimento. Então, aquele momento na escola que é tão difícil para as crianças, e eu não sei se vocês percebem isso, de escreve e apaga. Apagar é tão difícil, a gente escrever, eu errei, eu tenho que apagar. A rotina, ela ajuda até nisso. Então, essa questão, de você estar ali improvisando esses momentos da rotina de vocês, fazendo o erra, o retoma, o começa de novo, então vai auxiliar a criança a desenvolver essa parte de que errei, eu posso recomeçar. Recomeçar não é fracassar, é fazer de novo. Então, se você, olha, o meu filho tá difícil, eu não tô conseguindo a rotina, algumas coisas eu não tô entendendo. O processo de alfabetização das crianças, como eu disse, ele vai além da sala de aula. E não é a sala de aula que ensina a criança a ler e escrever. Não é a sala de aula. Quem é que ensina então as crianças a ler e escrever? É o meio que ensina as crianças a ler e escrever. O meio que elas estão inseridas. Se você incentiva o seu filho diariamente à leitura, ele vai querer ler e escrever. Mas se ele é incentivado a andar de skate, o que ele vai preferir? Andar de skate. É muito melhor. Esse não é o meu meio. O meio que eu estou inserido, a criança, o sujeito. E eu tô lendo um livro sobre isso que fala essas crianças que não aprendem. As crianças aprendem, só que o meio não está ensinando elas corretamente. E se você disse que tá com dificuldade nisso, é porque o seu meio não está te ajudando a ensinar corretamente o seu filho. Tá com dificuldade, olha, prof, é verdade. Eu tô com dificuldade aqui no processo de alfabetização do meu filho. Eu tô com dificuldade em organizar a rotina e eu preciso de uma orientação. Gente, tá cheio e eu recebo mensagens, eu tô aqui lembrando das mensagens, eu recebo mensagens de mãe me dizendo assim, olha, esse material de algumas amigas, mães, dizendo assim, olha, esse material aqui tá para vender na internet, ele é bom para ajudar a minha filha na interpretação de texto? Olha, eu não conheço o material, mas todos os materiais que estão devem ser bons, eu respondo. Mas o que você precisa, o que a criança precisa nesse momento você precisa ser orientada quando é o processo de alfabetização. E as lives desse mês, elas estão fazendo isso, orientando vocês nas fases e no processo de alfabetização das crianças. Então, a rotina faz parte do processo de alfabetização. E como que eu sei isso? Como que eu vi isso? Lá quando eu já disse, eu vou falar para vocês que é muito importante. Por que eu vi isso? Porque eu criei uma metodologia que a rotina está inserida nessa metodologia. Não é como organizar a rotina, isso não é o foco da minha metodologia. A metodologia é orientar os pais para que eles entendam o processo de alfabetização na vida dos filhos. E aí, fazendo essa metodologia, eu vi que não adiantava só orientar os pais, não adiantava só criar um meio, eu precisava ajudar o sujeito. E quem é o sujeito? São as crianças. Então, eu desenvolvi uma metodologia que ela desenvolve o meio, que são os pais, então é um curso completo, com aulas para os pais, orientando os pais no processo de alfabetização e desenvolvendo também o sujeito, que é as crianças. Eu preparei aulas específicas para as crianças no curso Estuda Meu Filho. Então, ele vai ajudar você a organizar a rotina, a você entender o processo de alfabetização
e também desenvolver aquele pequeno sujeito que, essas crianças que não aprendem. Gente, toda criança pode ler e escrever. Magda Soares faleceu domingo e o livro dela, Alfaletrar e Métodos, Alfabetização e Seus Métodos, ela é enfática quanto a falar isso, que toda criança pode ler e escrever. Só que muitas vezes nós, pais e mães, a maioria das vezes, né, nós mães não estamos sendo o quê? Orientadas para fazer isso. E aí o nosso filho acaba ficando sem, olha, essa criança não aprende. Gente, o seu filho pode aprender a ler e escrever. E o método Estuda Meu Filho, ele é isso. É um método que ensina você a participar na educação ativa da vida do seu filho. Ela dá valor à família. A rotina, o que a rotina faz? Ela traz para a criança senso de pertencer, previsão e ajuda no emocional, na parte psíquica da criança. É valores de família. Você tá ali com a criança tendo valores. E a participação, o que? Sua na vida do seu filho, na educação do seu filho. Você não pode deixar para outra pessoa. Você quer isso. É a participação ativa. Olha, eu vou deixar para outra pessoa. Não deixa. E se você deixar para outra pessoa, vai atrasar. Gente, é verdade. Se você deixar, olha, eu vou deixar para a escola, vai atrasar. Vai atrasar. O seu filho vai demorar um pouco mais para ler, o seu filho vai demorar um pouco mais para escrever. E a metodologia do curso Estuda Meu Filho, ela traz para você tudo isso. Ela traz essa empatia, ela faz com que você veja a criança como um todo, seguindo ali, o melhor. Mas que método, prof, você está usando de alfabetização? Gente, não é uma questão de método. Não é. Mas eu vou contar para vocês qual é o método que eu uso no meu curso. É o método fônico, mas não é o método que faz a diferença. É a sua parte como mãe, como família, na vida do seu filho que faz a diferença. E o Estuda Meu Filho, ele quer preparar você e orientar você para que em 90 dias você esteja o quê? O seu filho esteja seguro e com o processo de alfabetização finalizado. Ele traz para você o método fônico, sim, ele traz o método fônico. A consciência fonológica é hoje longe dos métodos construtivistas que o Brasil utiliza. Ela é um método global que faz com que a criança perceba o todo e depois vá segmentando, né? Reconhecendo sílabas e todas essas outras coisas. E aí você diz assim, olha, prof, será que você tá me falando tudo isso? Eu vou conseguir ensinar o meu filho? Gente, eu vou contar mais um segredo para vocês. Eu não aprendi a alfabetizar os alunos na faculdade. Não. Nenhuma professora, e pode me dizer se você aprendeu a alfabetizar aluno na faculdade. Não foi. Sabe como que as professoras aprenderam a alfabetizar os seus alunos? No dia a dia, ali no meio, fazendo o quê? As intervenções, estudando um pouco ali, lendo um pouco aqui e intervindo com seus alunos diariamente. Você vai ter tudo isso junto num curso específico para você fazer a intervenção correta, desenvolver o seu filho e compartilhar. Ele vai se sentir, ele vai ter o senso de pertencer à sua família. Ele vai se sentir importante. Eu disse na primeira live que, como a minha avó ela não me ensinou a ler e escrever, mas ela fez com que, o que ela fez? Ela fez eu me sentir que eu pertencia àquilo e que ler e escrever ia fazer a diferença para ela dentro da minha família, que eu lendo e escrevendo fazia. E ela fazia o que ela sabia. O que ela sabia? Ela me dizia, minha filha preenche telecena, eu já contei isso para vocês aqui.
Se vocês perderam, não lembro o nome da live, mas tudo bem. Faz 3 semanas e ela fazia o que ela sabia. Então, você vai trazer para o seu filho o que ele sabe. Você vai ensinar para ele, mas o importante do curso Estuda Meu Filho é que você vai ter alguém ali o quê? Te orientando. Fazendo com que o seu filho não se torne apenas o quê? Um decifrador de códigos, porque ler é decifrar códigos, mas ler com fluência e não ser um analfabeto funcional é ler e entender. Então, o que nós queremos? Crianças lendo e o quê? Entendendo o que elas estão lendo. Porque as crianças que conseguem ler e entender, elas são crianças que se desenvolvem diferente. Lembra, a criança que tem rotina, ela consegue receber o sistema alfabético com maior tranquilidade. E isso faz parte do nosso curso. Ter uma rotina para que você crie leitores fluentes. E ainda mais, olha, prof, mas eu não tô ainda me sentindo segura com tudo isso. Eu tô com um pouco de dificuldade. Eu acho que eu não vou dar conta sozinha. O mais importante para você é que se você não der conta sozinha, eu preparei um presente para você especial. E isso não vai durar para sempre. São para as primeiras inscritas, para os primeiros inscritos. É essa orientação, essa mentoria junto comigo de você tirar suas dúvidas, me mandar um WhatsApp, tirar suas perguntas, fazer atividade. Você vai estar ali diariamente. Quanto que uma professora de aula particular cobra para uma aula particular? É de 40 a 70 reais uma hora particular. Você fazendo 4 aulas por mês a 70 reais, já deu 280. Isso, confere, gente, tudo certo, estou fazendo os cálculos certos. Então, você fez ali. Só que no nosso curso, na minha metodologia, com a orientação e o melhor, professora particular não aceita cartão de crédito. No nosso curso, você pode usar o seu cartão de crédito para adquirir tudo isso num pacote. Você vai ganhar a minha mentoria, você vai ganhar as aulas para o seu filho e as aulas para você. E também, a cada aula, tem um material para você imprimir e a criança praticar a escrita do que ela está aprendendo, colocar ali em formato de papel, né? E no final você vê, olha só, tudo que ele desenvolveu, tudo que ele aprendeu, vai fazer o seu portfólio de desenvolvimento, né? Nesse momento, a criança vai estar fazendo todo esse portfólio. E você vai poder ganhar tudo isso, adquirir tudo isso por R$ 29,70 em fazer em 12 vezes de R$ 29,70. Isso mesmo, o carrinho está aberto, a nossa loja está aberta, gente. Só que por quanto tempo a mentoria vai ficar? Eu não posso, eu já disse isso outras vezes, eu não posso mentorar 300 pessoas. Mas você, mãe que adquiriu o curso, que estiver junto com a gente, seu filho já vai iniciar as aulas diferente na alfabetização. Ele vai receber o conceito de alfabetização de um jeito diferente. Se ele já não estiver, se você fizer tudo certinho, não dá 90 dias até o período de aulas, né? Porque um período do curso é 90 dias para a criança se alfabetizar, mas ele já vai estar ali quem sabe, no segundo nível de alfabetização, no silábico, já desenvolvendo para o próximo. Então, se você acha que o seu filho deve participar e deve começar, você como mãe não quer deixar para depois e nem para os outros a educação dos seus filhos e o desenvolvimento dele, você com certeza vai participar dessa turma agora de janeiro, que nós estamos fazendo com essa mentoria, com esse desenvolvimento.
Mas tudo bem, eu quero esperar para fevereiro. Olha, fevereiro eu não sei se vai estar igual, mas cada um sabe o seu tempo, gente. Cada um tem o seu tempo, mas eu quero dizer para vocês que faz a diferença sim, você começar uma rotina hoje, você começar a desenvolver a alfabetização do seu filho hoje e pensar nele para o futuro. Então, se você quiser, você quer, né, gente? E eu quero que você esteja comigo. Então, você tá aqui se sentindo pronto para começar a alfabetização do seu filho, você vai estar comigo na nossa turma de janeiro para fazer a diferença já quando começar as aulas. Seu filho já vai começar um foguetinho, já vai começar diferente. Não, não vai ser. Tudo bem, mas eu não posso dizer como vai estar fevereiro. Então, essa foi a nossa live de hoje. Eu espero vocês na próxima semana com o nosso assunto da semana que vem. Nós vamos continuar trabalhando as coisas o que não contaram para vocês, que faz parte da alfabetização. A rotina você achava, olha, mandam eu fazer a rotina, mas agora você sabe por que você precisa fazer a rotina com o seu filho. Porque vai desenvolver autonomia, porque vai desenvolver para ele sistemas, ele vai conseguir realizar processos e aí vai ser um leitor diferente. Então, as nossas lives vão estar falando sobre esses assuntos, de o que não lhe contaram sobre a alfabetização. Olha só que legal. Que eu não sabia sobre a alfabetização do meu filho. Gostei, né, gente? Então, até a nossa próxima semana. Para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me enviar no direct. Por sorte, essa live vai ficar gravada. Mas também não sabemos. Até a próxima!